Amém? Vamos abrir em 1 Coríntios 13. Eu vou ler o texto inteiro, mas na verdade nós vamos falar apenas de uma frase que tem neste texto, né? Mas o texto é bonito e vale a pena ser lido. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará. Repete comigo: não procura os seus interesses. Pai, no nome de Jesus, Deus querido, fala conosco, ó Deus, e fala comigo e através de mim no coração de cada irmão que está aqui, Senhor. Nós necessitamos ser ministrados pelo Senhor, nós necessitamos ser alimentados, ó Pai. O nosso espírito, a nossa alma tem sede de Ti e necessita ser alimentada pelo Senhor, Pai. Espírito Santo, eu confesso aqui toda a minha limitação, eu confesso aqui, Senhor Deus, toda a minha fraqueza e a minha necessidade. Ó Deus, que o Senhor ministre na minha vida e através de mim no coração de cada irmão. Nós somos fracos, somos limitados. Por isso nós estamos aqui, Senhor. Por isso nós saímos das nossas casas e viemos aqui. Porque nós necessitamos que o Senhor nos sustente. Nós necessitamos que o Senhor nos fortaleça, Pai. Faça isso nas nossas vidas nessa manhã, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Nós vivemos uma sociedade que tem uma cultura, né? E a cultura, ela é muito forte. A cultura que nós vivemos, a sociedade que nós vivemos, as ideias que são disseminadas, elas são muito fortes. E entra na nossa cabeça, entra nas nossas ideias, porque nós fazemos parte de uma sociedade chamada ocidental, que tem filmes, que tem novelas, que tem Instagram, tem as negocinhos, tem livro, tem conversas. E não tem como a gente falar assim que a gente vive alienado fora e que não tem a influência de tudo isso. E mais ainda, até o cristianismo sofre a influência da sociedade. A maneira como nós enxergamos a palavra de Deus, a maneira como nós enxergamos o cristianismo, a maneira como nós enxergamos servir a Deus, sofre essa influência. Sofre a influência da cultura da sociedade. Qual cultura nós vivemos? Nós vivemos uma cultura que herdou da sociedade grega e da sociedade romana os seus valores, que é a cultura greco-romana, não é? E o que tem essa sociedade? O que tem essa cultura greco-romana que nós herdamos e que faz parte do nosso dia a dia? Por exemplo, o hedonismo. O hedonismo é uma filosofia que fala que você tem que ter prazer. Ela está muito presente na sociedade de hoje. Ela é a filosofia de que o prazer vale a pena pelo prazer. Se você vai ter prazer,
vale a pena. Você já viu alguma ideia parecida com essa? Alguém falando na televisão, ou falando que se dá prazer, está certo, né? O prazer justifica tudo. O prazer explica tudo. Se você vai ter prazer, está resolvido. Essa ideia não é moderna. Essa ideia é hedonista e nasceu na Grécia, né? E a gente muitas vezes acha, agora a sociedade moderna está com esse negócio de tudo vale a pena, se dá prazer. Não, isso daí é mais velho que andar para frente, né? Vem lá da Grécia, né? Outra ideia que vem dessa cultura, o narcisismo, né? O que é o narcisismo? O narcisismo vem de uma mitologia, de uma história, em que Narciso, ele olha no espelho de água, e ele se vê no espelho d'água, e se apaixona por ele mesmo, né? Então, o narcisismo é a paixão por si mesmo. O narcisismo é aquela pessoa que ela começa a gostar dela mesma, né? Ela se admirar, né? Hoje está muito em moda cultuar o corpo, né? Eu faço academia, viu, gente? Não sou contra a academia, não. Vou na academia, mas o exagero disso, né? Aquele negócio, muitas vezes, é aquela coisa da pessoa, ela investir no corpo, ela investir em si mesmo, na aparência, uma coisa assim, que chega à neurose, né? Não é o normal, né? O normal é normal, todo mundo tem que se cuidar, se perfumar, fazer um exercício, não é? O normal é normal. Mas quando sai do normal e a pessoa ela começa... hoje até em moda, né? Hoje tudo é narcisismo, né? Tudo, você vai no psicólogo, é narcisismo, né? Não é, Lucas? Tudo agora é narcisismo. Mas é aquela ideia de que a pessoa investe nela mesma, né? Na beleza dela, no culto ao corpo, e ela é voltada para ela, né? A filosofia talvez mais forte de todas e que permeia todas as universidades do mundo ocidental e que a nossa sociedade chama-se o humanismo. O humanismo, o que é? É o homem no centro de todas as coisas. Tudo gira em torno do homem, né? O humanismo, ele ensina que você está no centro. O homem está no centro. O homem é mais importante. E a filosofia hoje pregada nas faculdades é humanista, né? E muitas vezes até nas igrejas, né? Muitas vezes o evangelho sendo pregado, muitas vezes, é um evangelho humanista, né? Então, uma ideia... Mas se você pega o hedonismo, o narcisismo e o humanismo, você vai chegar na mesma conclusão. O homem, o ego, a valorização do ego, né? O eu, né? Você é importante, você está no centro, todas as pessoas têm que estar à sua volta e você no centro, o seu gosto é o mais importante, eu tenho direito a ser feliz, né? Eu tenho meus direitos, né? Então, toda essa ideia uma filosofia que coloca o homem no centro, o ego no centro. O ego, eu sou importante, a minha vontade é mais importante, o meu direito é mais importante, o meu gosto, as pessoas, e isso daí vai num ponto que a gente começa a achar que todas as pessoas, nós somos o centro do mundo, as pessoas têm que girar em torno da gente, né, do nosso gosto, dos nossos direitos, da nossa vontade, né? Isso é egocentrismo, é o eu. Então, o humanismo, o narcisismo, o hedonismo, ele coloca o homem no centro, o homem no trono, o homem no centro de todas as coisas. Aí tem uma estátua que Nabucodonosor teve um sonho, e essa estátua, ele sonhou, ele teve um sonho, ele chamou lá os videntes, o pessoal dele lá, os encantadores, falou: eu tive um sonho.
E vocês têm que revelar o sonho. Aí, o pessoal falou assim: ué, conta o sonho que a gente revela. Ele falou: não, assim é fácil. Vocês têm que revelar o sonho sem eu contar. E tem um detalhe: se não revelar, morre todo mundo. Os caras ficaram loucos. Falou: pronto, estamos na bala. Porque o rei era invocado, né? Ele falou: ó, vocês têm que descobrir o sonho e revelar, porque senão vai morrer. E aí eles, naquela situação difícil, lembraram de Daniel. Falaram: tem lá o hebreu, e o hebreu é bom nisso, e vamos chamar ele. Chamaram Daniel. Daniel chegou para o rei, falou: Deus me revelou o teu sonho. Deus me revelou o teu sonho. Você sonhou com uma estátua. A estátua, a cabeça era de ouro, o peito de prata, o quadril de bronze, as pernas de ferro e os pés misturado ferro com barro. Olha, é isso que eu sonhei. Ele falou: e eu vou te dar a interpretação. A cabeça de ouro é o seu reino, Babilônia. Você é a cabeça de ouro. Depois do seu reino vai vir um outro reino menor que o teu, que é o peito de prata. E depois deste reino vai vir um outro reino, que é o quadril de bronze. E depois desse reino vai vir um reino muito forte, que são os pés de ferro. E depois deste reino virá outro que será a mistura do barro com o ferro. Ele falou: olha, é isso que eu sonhei. Ele falou: e uma pedra, olha, presta atenção, uma pedra cortada, sem auxílio de mãos, vem e esmiuça toda a estátua. Quem já viu aqueles esmerilhos? Esmiuça toda a estátua e destrói toda a estátua. E essa pedra cresce e enche toda a terra. Estabelece um reino eterno. Olha, uma das coisas que eu acho mais fantástico na Bíblia é porque ela prova que a palavra de Deus é verdadeira. Do jeitinho que Daniel revelou, aconteceu ao longo da história. O primeiro reino, Babilônia, cabeça de ferro. O segundo reino, os medos e os persas, peito de prata. O terceiro reino, o quadril de bronze, a Grécia. Do jeitinho que Daniel revelou, aconteceu. O quarto reino, os pés de ferro. E olha que interessante. Os pés de ferro, as pernas de ferro, Roma. Do jeito que Daniel revelou, aconteceu ao longo de 3.000 anos. Aí ele fala o seguinte, ele fala: olha, os pés de ferro e as pernas de ferro, duas pernas. Nós não temos duas pernas? Duas pernas. Roma foi dividida entre Império Oriental, capital Constantinopla, e Império Ocidental, capital Roma. Quem estudou isso na escola? Que foi dividido, dois reinos, do jeitinho que fala na estátua, foi falado e foi revelado por Daniel. Os dois pés de ferro. As pernas de ferro. E os pés, uma mistura que não mistura, de barro com ferro. A mistura do barro com ferro. Agora, por que nós chamamos cultura greco-romana? Porque Roma era forte na guerra, mas fraco na filosofia. Então, Roma ganhou da Grécia na força militar,
mas perdeu para a Grécia na força cultural. Roma domina a Grécia militarmente, mas a Grécia domina o Império Romano culturalmente e impregna toda Roma com as ideias da Grécia: hedonismo, narcisismo, humanismo. Por isso que hoje nós chamamos, ocidental, cultura greco-romana. Porque Roma domina a Grécia, mas a Grécia culturalmente domina Roma. E aí vem para os pés. Os pés, que é uma mistura de barro com ferro. O ferro simboliza a cultura greco-romana: narcisismo, hedonismo, humanismo. E o barro simboliza a igreja. Temos, porém, um tesouro em vasos de barro. O Espírito Santo. Nós somos o barro. A igreja é o barro. A igreja é o barro, Roma é o ferro. Os pés é uma mistura que não mistura de barro com ferro, que é o que acontece nesses últimos 2000 anos. Uma mistura do cristianismo com filosofias greco-romanas. Então, nesses últimos 2000 anos, nós vivemos o tempo deste pé da estátua, que é a mistura da cultura greco-romana com o cristianismo. Aí fala assim: então, pastor, então é a igreja católica que é o pé? Não, todos nós, o cristianismo. O nosso cristianismo está impregnado com ideias greco-romanas. O nosso não é só Roma, não é só a igreja católica, todo o cristianismo está impregnado de ideias, filosofias greco-romanas. Quando você, de alguma maneira, as igrejas começam a pregar colocando o homem no centro da coisa, é uma filosofia narcisista, humanista. Quando nós quando nós começamos a pregar e começamos só a falar que a pessoa é importante e que ela é a menina dos olhos de Deus e que ela isso e que ela aquilo, tem até aquela música, né? Sabor de mel. Um dia você vai estar sentado, as pessoas vão estar na plateia e você vai estar no palco, as pessoas vão ver a tua vitória. É toda uma ideia, uma filosofia que está impregnada no nosso cristianismo. Nossa, pastor, é isso? É isso. E preste atenção, quanto mais nós valorizarmos o nosso eu, pior vai ficar. Quanto mais nós valorizarmos o nosso ego, o que é o amor? O amor não procura o próprio interesse. Então, quando a pessoa, presta atenção, quando a pessoa, ela começa a se voltar para ela mesma, e pensar nela mesma, e nos problemas dela, o problema dela fica maior que o de todo mundo. Quando a pessoa, ela começa, o meu direito, o meu sentimento, e ela se volta para ela mesma, isso é humanismo, ela se volta para ela mesma, o problema dela se torna gigante. E ela começa a achar que todo mundo tem que funcionar em função dela, que todo mundo tem que girar em torno dela, que todo mundo tem que estar em torno do problema dela, e o problema dela se torna o centro de todas as coisas. Um filho, por exemplo, é egocêntrico. Um filho egocêntrico, ele se relaciona com os pais enquanto os pais têm alguma coisa para oferecer. O dia que os pais deixam de ter alguma coisa para oferecer, eles descartam os pais. Não, está dando muito trabalho. O pai muitas vezes passa 50 anos cuidando do filho, mas o filho muitas vezes não cuida 5, 10 anos de um pai.
Não, eu tenho meu trabalho, eu estou ocupado, eu tenho minhas coisas para fazer. Eu não posso parar minhas coisas para... Vocês entendem? Que muitas vezes a sociedade que nós vivemos e o cristianismo que nós vivemos tem essa filosofia. E muitas vezes nós pensamos nas pessoas enquanto elas nos beneficiam de alguma forma. E até os nossos pais. E quando não recebemos o benefício daquela pessoa, ela se torna descartável. Quantos filhos não fazem isso? Marido egocêntrico. O que seria um marido egocêntrico? É aquele que muitas vezes se preocupa mais com o carro do que com a esposa. Muitas vezes ele cuida mais do carro, tem mais preocupação com o carro do que com a família, porque o carro é dele. Então ele preocupa muito com a vida dele e a família fica em segundo plano. Esposa egocêntrica, que é a mulher voltada para ela mesma, voltada para o problema dela. Uma vez eu fui orar para uma mulher, uma irmã, e Deus falou para mim assim: ela não quer ser curada. Não adianta orar que ela não quer ser curada. Eu levei um susto. O Espírito Santo falou para mim: é o meio que ela usa para ter toda a família em torno dela. É o meio que ela usa para se tornar o centro da família. Ela, aí vem todos os filhos, o marido fica em volta. Né? Muitas vezes a mulher é tão egocêntrica que ela tem os filhos como propriedade dela. Né? Aí os filhos casam, ela trabalha contra o casamento para ter os filhos de volta. Né? Ou cria situações. Né? A pessoa muitas vezes ela vem para a igreja. Um dia um rapaz ligou para mim e falou assim: pastor, ninguém me ama naquela igreja. Eu falei: mas ninguém? Você é chato, mas nem tanto, hein? Por quê? Porque a pessoa muitas vezes ela quer ser o centro. E quando ela não consegue ser o centro das atenções, ela se ressente. Ela quer estar no centro das coisas. E queridos, preste atenção. Isso tudo, nós vivemos numa sociedade em que o nosso cristianismo e as nossas ideias estão impregnadas de humanismo. As nossas ideias e nossa maneira de pensar, e muitas vezes até as nossas pregações, estão impregnadas de humanismo. E nós usamos versículos bíblicos, muitas vezes, para justificar a nossa ideia e a nossa preocupação e o nosso sentimento. E preste atenção, quanto mais egocêntrico nós formos, mais problemático nós seremos. Olha com cara de profeta para a pessoa e diga para ela: quanto mais egocêntrica você for, mais problemática você será. Quanto mais você valorizar o teu ego, maior será o seu problema. Quanto mais você lutar para estar no centro das atenções, ou no centro do problema, maior vai ser o seu problema. E é um super foco no seu eu. E o super foco no eu vai trazer problema. Eu já li vários livros de psicanalistas e psiquiatras, e eles dizem assim, que uma das melhores maneiras para tirar uma pessoa da depressão, de uma situação assim, é colocar ela para ajudar outro. Ela fazer trabalho voluntário em hospital, em asilo. Por quê? Porque tira a pessoa do foco do eu. Você está me entendendo? Qual o cristianismo pregado por Jesus?
Qual o cristianismo que funciona na nossa vida? Quais os princípios que Jesus ensinou? Aquele que quer vir após mim, nega a si mesmo. Não está dizendo aquele que quer vir após mim, valorize o seu ego. Aquele que quer vir após mim, negue a si mesmo. Abra mão do seu direito. Abra mão do seu eu. Renuncia. Negue a si mesmo. Pegue a sua cruz. Cruz é morte. O que Jesus está sugerindo? Abra mão da sua vida e morre na cruz. Aquele que quer vir após mim, nega a si mesmo, pega a sua cruz e me segue. Sabe qual que é a proposta que Jesus está fazendo para você? Morra. Você tem que morrer. A Bíblia diz assim, ó, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele não produz frutos. Quem quer produzir muito fruto? Se o grão de trigo cair na terra e não morrer, não produz frutos. Mas se morrer, produz muitos frutos. Se você pegar um grão de trigo, ele é pequenininho, e colocar na sua carteira, tem uns que colocam para dar sorte, né? Coloca na sua carteira, ele pode ficar 10 anos na carteira, não vai florescer na sua carteira. Vai ser apenas um grãozinho. Se você guardar na gaveta, se você guardar numa caixinha, aquele grão vai ficar lá. Mas se você jogar aquele grão de trigo na terra, a ação da terra, da água, do sol, do calor, vai fazer com que a casca daquele trigo rompa e o germe de vida que está dentro dele floresça. E aí vai nascer uma planta e vai te dar muitos frutos. O que é a casca do trigo? O seu eu. O eu impede o germe de vida que está dentro do trigo de florescer. Todos nós que aceitamos a Jesus, nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós. Quem é que aceitou Jesus? Dá uma glória a Deus. Todos nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Agora, veja bem, o Espírito Santo dentro de nós é uma coisa, o Espírito Santo florescendo é outra coisa. Quem está me entendendo? Você pode ter o Espírito Santo, mas o teu eu pode estar confinando o Espírito Santo e fechando, e você tem o Espírito Santo, mas a hora que você olha, o que tem é o eu. E o eu não permite que o Espírito Santo venha para fora, não permite que o Espírito Santo floresça, não permite que o Espírito Santo produza frutos. O eu. E fica ali, casca grossa. Olha para o irmão e diga, você é uma casca grossa. Nós somos casca grossa. O eu nosso é uma casca grossa. Você não tem o Espírito Santo. Tem o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo, porque você aceitou Jesus, o Espírito Santo veio habitar em você. A questão é se o Espírito Santo vai florescer ou não na sua vida, amém? A questão é se você vai deixar o Espírito Santo florescer na sua vida. Então, cristianismo é morte, cristianismo é o rompimento da casca. Quando você deixa Deus te tratar, você busca Deus e você deixa Deus te tratar, e Deus te trata, e essa casca rompe. E quando Deus te trata e essa casca rompe, o Espírito Santo que está dentro de você floresce. E quando ele floresce, dá frutos. E quando ele dá frutos, você é o abençoado. Você vai. Então é diferente. Você olha para um cristão e você vê nele casca, o eu. Irmão, é a casca. Você olha para outro e você vê nele cachos de fruto. Por quê? Porque ele deixou romper a casca e floresceu. Amém? Por isso, preste atenção, quando a pedra cortada,
sem auxílio de mãos, esmiuçou a estátua, significa que Jesus quer esmiuçar na sua vida toda ideia errada. Quando aquela pedra que é Jesus, a pedra angular, que é Jesus, é cortada e esmiuça, começa na cabeça e vai esmiuçando tudo, significa que Jesus quer esmiuçar na sua vida todo o valor que não vem desta palavra, todo o valor que não vem do reino de Deus, todo o valor que vem lá da cultura greco-romana, tem que ser esmiuçado, as ideias corretas tem que ser colocadas na nossa mente, amém? Por isso que o Espírito Santo ele vai trabalhar sempre para esmiuçar todas as ideias erradas da nossa vida. Preste atenção, você pode servir a Deus, você pode ser crente, você pode ter fazer obra, você pode ter ministério. Se as tuas filosofias, as tuas ideias não forem de acordo com a palavra de Deus, você não vai prosperar e você não vai crescer no reino, porque as ideias são filosofias greco-romanas. Mas se você alinhar a sua vida à palavra de Deus, você vai florescer e vai conquistar muitas coisas. Por isso que o que Deus quer fazer na nossa vida é esmiuçar, quebrar essa casca, que é o nosso eu, romper a casca, para que o Espírito Santo floresça de dentro da gente. Agora, a proposta da Bíblia, o que Jesus falou? Se te pedirem para andar 1 milha, ande 2. Se te der um tapa numa face, ofereça outra. Ame o seu inimigo. Jesus nunca falou para você valorizar o seu ego. Jesus nunca falou para você que você é a tchutchuquinha de Deus. Ele fala, você precisa morrer, porque quem morre na cruz, ressuscita com ele. Quem morre tem vida, amém? Quem morre, floresce e é abençoado. A proposta de Jesus é negar a si mesmo, porque quando nós olhamos para as pessoas e nós ficamos assim, é o meu direito. O marido muitas vezes fica cobrando a mulher cobrando o marido, e os dois no direito deles, os dois é infeliz. Mas se os dois abrem mão dos seus próprios direitos, os dois vão ser felizes. Se o irmão, se a gente tem a filosofia de Cristo, que é muito mais dar do que receber. O que é dar? Não é só oferta. Ele fala, bem-aventurado aquele que dá, né? Quem dá é dar atenção em vez de pedir atenção, é dar amor em vez de pedir amor, é ajudar em vez de querer ser ajudado, é ir até a pessoa em vez de esperar que a pessoa venha até você. Isso é cristianismo, isso é Jesus. Quando você vai, você veste o nu, você alimenta o faminto, você mata a sede do que está com sede, você visita o enfermo, você vai até a casa da pessoa, você abençoa a outra, você atende a outra, você está dando, você está indo, você não está cobrando, não está pedindo, mas você vai, o teu eu morre e Jesus floresce em você. E a graça de Deus, ela vai florescendo na sua vida. Por isso, preste atenção. Muitas coisas são muito sutis na nossa vida. Muitas coisas são muito sutis. E muitas vezes nós entramos numa filosofia com cara de cristianismo, mas o conteúdo não é cristão. E nós começamos a reivindicar de Deus. Tem gente que até prega isso, né? Reivindicar de Deus, né? E nós começamos a exigir e querer. E quanto mais nós fizermos o nosso ego crescer, mais infeliz você vai ser. Quanto mais você fizer o seu ego crescer, mais infeliz você vai ser. Quem nos faz sofrer não é o diabo. Quem nos faz sofrer não são as pessoas. Quem mais nos faz sofrer é nós mesmos, o nosso eu. Sua maior batalha está na sua cabeça, na sua mente. A sua maior guerra está dentro de você, as suas lutas. Se nós colocarmos a nossa vida diante de Deus e rasgarmos o nosso coração, a gente floresce como o trigo. E a graça de Deus enche a nossa vida. Amém? Por isso que tudo aquilo que não for valor da palavra de Deus, princípios da palavra de Deus, seja esmiuçado na sua vida. Amém? Vamos ficar de pé, queridos.